uma outra pergunta. Quando é que o brasileiro, quando é que o imigrante, ele pode comprar um imóvel? Porque isso é uma coisa assim, eu sempre sugiro, né? Eu, pessoalmente, sempre acho que comprar um imóvel é melhor do que ficar pagando aluguel. Mas isso é a minha opinião. E, às vezes, as pessoas têm os pre-sales, né? Pre-sale que as construtoras começam e aí você compra agora, dá um down payment e só vai começar a pagar daqui 2, 3 anos, quando você já tem mais crédito. O que você diz para esse pessoal que vem sobre isso? Quando que ele pode entrar num pre-sale? Quando que ele pode comprar para evitar aquelas taxas de imigrante, de Eu pessoas que sei que não o são governo do imigrantes? Canadá botou algumas regras para proibir a venda de imóveis aqui para quem não é residente ou para quem não mora aqui, essas Presidente. coisas. Eu sei que tem algumas flexibilidades. Se você tem um visto de trabalho, se eu não me engano, pode comprar. A lei, especificamente quem pode, quem não pode, eu não sei muito. É uma coisa que é meio vago para mim. Se a Ok, gente falar do ok. lado financeiro da coisa, ah, tem dois modos de pensar, tá? O primeiro modo de pensar é o lado da desromantização do imóvel próprio. Como assim desromantização? Porque às vezes a pessoa para e faz, eu vou comprar um imóvel porque todo mundo me falou para eu comprar, e aí eu vou comprar um imóvel e tal. Beleza. Mas lembre-se que o imóvel, você está comprando uma dívida. Né? Tem muita gente que fala, mas é melhor financiar um imóvel que pagar. Concordo. Desde que seja financeiramente viável para você e que Yeah. valha a pena. Quando ele fala de comprar um imóvel em um momento complicado, seja das taxas muito altas, ou seja dos preços muito altos, isso pode criar muito mais problema do que felicidade. Como assim? Saiu no CBC, eu acho, em alguma reportagem de jornal, um casal de brasileiros, inclusive, que moram em London e compraram um imóvel no ápice da pandemia. E aí o imóvel estava super caro, já tinha valorizado absurdo, porque durante a pandemia aumentou tudo, o preço do imóvel foi no céu. Então compraram um imóvel super caro com taxas variáveis. Aqui no Canadá você pode comprar imóvel com taxa fixa, que ela não muda durante o período do termo, ou com taxa variável, que ela vai mudar de acordo com a taxa prime do Canadá. Só que qual é o problema? Com tudo aquilo que aconteceu em 2020, a inflação foi para o céu. E aí, como é que o governo faz, entre outras medidas, para diminuir a inflação? Eles aumentam a taxa, que eles chamam de overnight rate, que é a taxa utilizada para a taxa prime. A taxa prime utiliza a overnight rate como base. A taxa prime é a taxa utilizada para cálculo de hipotecas com taxa variável. Então, quem comprou na época ali de 2021, 2022, março, que a taxa prime estava lá embaixo, né, porque o governo abaixou a taxa para poder movimentar a economia, só que aqui quando aumentou a inflação, o governo teve que aumentar a taxa. Então, quem comprou aqui com a taxa baixa, a taxa vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando, e hoje a taxa é a maior dos últimos 22 anos, a taxa prime. E aí o que acontece? Se você comprou uma casa aqui em 2020 e você já estava apertado, né? Estou botando todo o meu dinheiro aqui para comprar imóvel. Com o aumento da taxa, aquele valor que você estava pagando ali dobrou. Você pagava 1.400, agora você está pagando 2.500 de hipoteca. Estava pagando 2.000, está pagando 3.200 agora. Então, isso é uma coisa que está atrapalhando muitas famílias. O sonho virou um pesadelo, né? Porque agora você tem que realmente trabalhar extra, gerar renda extra para poder pagar aquele imóvel que você já está, né, aqui na garganta de tanto débito. E o pior, vários desses imóveis baixaram de preço, porque subiu absurdamente de um modo que não é sustentável, e aí está começando a cair um pouco. Só que o que acontece? Quem comprou aqui em cima e o preço está caindo, não pode fazer nada, pagou 500 mil no imóvel que hoje é vendido por 450. Então isso criou muito problema, né? Se a pessoa tivesse ficado no aluguel, só olhando, ou tivesse pegado uma taxa fixa, poderia ser melhor. Mas quando eu falo de desromantização da compra do imóvel próprio, é por causa disso. Porque o imóvel, ele possui muitos
custos agregados que um aluguel não tem, né? Taxa municipal, taxa escolar, manutenção, isso, aquilo, é sem fim. É sem fim. Quem aluga, paga o aluguelzinho ali, deu problema, liga pro landlord, ó, quebrou tua coisa, vem consertar. Ó, quebrou tua coisa, vem consertar. Então, se a gente fala exclusivamente de finanças, do lado financeiro, se vale a pena ou não, às vezes, vale a pena alugar do que comprar. Se você for responsável o suficiente para aquela sobra de dinheiro você investir e fazer ele trabalhar para você, tá? Só que o que acontece? Finanças pessoais, às vezes, elas não são tão binárias, 0 e 1. Né? Finanças pessoais, às vezes, elas são discutidas em casa, com a família, sentada na mesa de jantar, no almoço. E, às vezes, você comprar um imóvel não é pensando no investimento, é pensando no seu bem-estar. Tem muita gente que olha o imóvel como é minha casa, é aqui que eu vou morar, é isso que eu gosto, é isso que me dá tranquilidade. E não estão errados. Não estão errados. É o jeito dele de pensar. Né? Eu tenho um colega, por exemplo, que ele estava, alguns anos atrás, a taxa de hipoteca dele estava super baixa. Aí eu dizia, tu pode pegar, ao invés de dar parcela extra na casa para pagar mais rápido, tu pode pegar esse dinheiro e investir. Que aí tu vai ter um retorno maior do que os juros da casa. Financeiramente falando, faz muito sentido. Só que para ele não faz. Por quê? Porque o objetivo de vida dele é ter a casa quitada. E ele está errado? Não. Não está errado. É o objetivo de vida dele. É o objetivo de vida dele. Faz bem Né? para ele. Se você for olhar somente do lado financeiro, pode valer a pena. Mas no lado emocional, no lado do well-being, no lado do se sentir bem, pode não valer a pena. Então, comprar um imóvel pode também ser uma coisa que vai te deixar mais tranquilo desse lado. Então, Pablo, então é para comprar ou não é para comprar? Não tem uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo. Compra ou não Depende. compra, entendeu? Depende muito da pessoa, depende muito dos objetivos da pessoa, depende de onde a pessoa se vê daqui a 10, 15, 20 anos. Depende. É uma resposta que eu dou muito. Depende se é para É. investimento, se é para Mas, você morar, se lá vai construir como é que é, uma linha de exatamente. trem e aí vai Mas, valorizar. uma coisa muito Tem importante também que todo várias mundo precisa ficar ciente coisas. agora é que a gente está num momento que os preços dos imóveis aumentaram muito e que as taxas estão lá em cima. Então, se você for comprar um imóvel, saiba que você pode estar comprando em um mercado que está extremamente overpriced, I would say, eu diria, e com as taxas altas. Então, tem que ficar ciente disso. Né? E aí, só para finalizar essa questão de moradia aqui no Canadá, se você olhar pelo lado, mas está muito caro, ok. Será que vai continuar a cair? Será que vai subir? Ninguém tem bola de cristal para saber. Né? O que a gente sabe, ao mesmo tempo que os preços estão muito altos e às vezes a gente até vê uma queda, é que o Canadá recebe muito imigrante. O Canadá recebe muita gente. E não tem casa, não tem imóvel suficiente para todo mundo. Então aumenta a demanda, aumenta o preço. Então a gente não sabe se o preço das casas vai continuar aumentando ou se vai dar uma queda porque subiu muito para depois começar a subir novamente. Quem disser que sabe, está mentindo. Né? Então é uma decisão muito pessoal em relação a comprar ou não a casa.